Olá, turminha do quarto ano, bom dia, tudo bem, turminha? Saudades de vocês, essa turminha maravilhosa, turminha animada, mas que tá um pouco calada no grupo, toda semana a Pro está cobrando. Poucas pessoas deram bom dia, gente. Bom dia, quarto ano, acorda aí, galera! Hoje é sexta-feira! Gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sei que vocês estão aproveitando esse friozinho para dormir, mas vocês terão 2 semanas para vocês dormirem bastante, tá bom? Acordem aí para assistir a aula de ensino religioso, tá bom, meus amores? Gente, aqui tem um hábito de ficar o tempo todo no celular jogando? Tem alguém aí no quarto ano que gosta? Acorda no celular, ou no computador, ou no iPad, ou no tablet, ou na Smart TV. Acorda, esquece de tomar café, esquece das aulas virtuais, esquece das atividades das aulas virtuais, esquece até de comer. Tem alguém aí que tem esse mau hábito? Eu acho que tem. Será? Conte aí. Misericórdia. A lição de hoje vai falar sobre isso, sobre cuidado com os maus hábitos. Olha que tecnologia maravilhosa a gente tem, né? A internet, o celular, né? Os computadores, televisores, né? As Smart TV aí que a gente conecta na internet, a gente fica de boa assistindo ou jogando. Isso é ótimo, mas é ótimo se a gente souber usar na hora certa. A tecnologia veio e foi para ajudar a gente, não para atrapalhar. Só que às vezes a gente está deixando atrapalhar. Nós estamos deixando de estudar porque está jogando muito. Isso não é bom. Isso não é bom para você, para sua saúde física, para sua saúde mental, porque você acaba ficando muito cansando a sua mente e aí não dá certo. Vamos sair para brincar um pouquinho, galera. Jogar bola, andar de bicicleta, tá bom? Não tá podendo sair tanto de casa, mas aí na sua rua você pode, com todo cuidado, tá bom? Olha só, gente, antes de começar essa história, tem aqui em Provérbios, no capítulo 25, versículo 28, um versículo que diz assim, tá bom? Se você quiser conferir na sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Gente, olha só. Vocês sabiam que antigamente as cidades tinham muralhas para ter proteção, tá? Então as pessoas, quando viam invasores, aquelas muralhas, o quê? Elas protegiam as cidades. Hoje nós temos as leis, tá bom? As leis que protegem as nossas cidades. Nós temos a fiscalização, né? A lei que tá ali no papel, que se alguém infringir a lei, pode ser preso e tal. Naquela época não tinha essas leis. Então tinha que fazer grandes muralhas, né? A China é um exemplo desse, né? Que teve que fazer a grande muralha da China aí por conta, né, de alguns invasores não entrarem na época de guerra. Então, por que diz aqui que quem não sabe se controlar é igual uma cidade sem muralha? Vocês acham o quê? Quando a pessoa está sem controle, ó, a pessoa não tem proteção nenhuma. A pessoa acaba fazendo besteira, faz um monte de coisa. É por isso que a Bíblia está tentando nos ensinar. Não é a Projoso, não, é a Bíblia, tá bom? Lá em Provérbios 25, 28. Então, eu gostaria que vocês do quarto ano prestassem muita atenção nessa lição de hoje. A história conta de um menino que tinha 9 anos. Alguém se identificou aí com 9 anos? Estudava na sala do quarto ano, em quarto ano. O nome dele era Marcelo. Marcelo, ele cursava o quarto ano da escola e tinha 9 anos. Ele era muito estudioso. Marcelo, ele tinha muitos amigos. Gostava muito de brincar com os amigos. Vocês são assim? Vamos ver se vocês vão continuar. Durante o horário do recreio, ele tomava seu lanche bem depressa, só para poder brincar logo, aproveitar cada minuto para brincar no intervalo. Eu sei que vocês também fazem isso, porque aprovei. Tem gente que lancha rápido, corre, nem lancha, às vezes esquece de lanchar para brincar. Isso é ótimo. Marcelo também era assim. Preste atenção. Gostava também de brincar de esconde-esconde, jogar futebol, né? Brincar com outras figurinhas, com seus colegas e tal. Marcelo, ele também gostava de se divertir de outra maneira, né?
na casa dele. Ele gostava de assistir televisão, de jogar videogame, como eu sei que vocês gostam e não tem problema nenhum jogar. Gostava também de navegar na internet, assim como vocês gostam. Só que ele dividia o tempo, gente. Olha o que aconteceu. Quando terminava as tarefas de escola, quando ele estudava para a prova, quando ele revisava a matéria, ele ia correndo para suas atividades favoritas. Ou era videogame, ou era TV, ou era o computador e tal, certo? Isso depois que ele terminava. Esse era o Marcelo. Só que, olha o só que da Pro, Marcelo, ele começou a exagerar. Como assim, Pro? Ele começou a exagerar. Preste atenção. No final de semana, ele chamava alguns amigos para ir até a sua casa, até aí tudo bem. Só que ele começou a fazer coisas exageradas. Então, nesses finais de semana que ele chamava seus amigos para ir até a sua casa, ou então ele ia para a casa dos amigos, ele começou a não querer participar mais das outras brincadeiras. Ele só queria ficar jogando no computador. E eu sei que tem gente que só quer ficar jogando no celular. Isso tá errado, hein? O tempo todo. Tem que ter horários, viu, gente? Cuidado. Marcelo, ele só queria ficar jogando no computador. Não adiantava os colegas insistirem. Marcelo só queria ficar no computador. Ele tinha um amigo chamado Pedro. Era o melhor amigo dele. E Pedro, às vezes, reclamava falando assim, não, Marcelo, não. Você agora só quer saber de ficar jogando? Não, Marcelo, vamos brincar igual a gente brincava, vamos lá fora, vamos jogar uma partida de futebol. Era tão divertido, já estou cansado de ficar aqui só jogando ou esperando você jogar. Mas Marcelo não arredava o pé dali, não saía dali, continuava, só no jogo, só no jogo. Não tô afim não, só no jogo, olha só. O tempo foi passando, os pais de Marcelo começaram a observar e começaram a ficar preocupados, porque Marcelo só queria ficar jogando. Começaram a reparar que Marcelo não estava mais fazendo as atividades de casa. Gente, deixa eu dizer para vocês aqui, turminha do 4º ano do CPW. Tem criança aí, não só no 4º ano, que tá deixando até de assistir as aulas virtuais, tá falando para a mamãe que tá ficando no celular, assistindo as aulas virtuais e na verdade tá jogando, hein? Cuidado, hein, turma? Quando você pegar o celular da mamãe para assistir a aula, assista a aula, faça as atividades. Depois, se a sua mamãe deixar jogar um pouco, você joga. Voltando para a história de Marcelo, olha que história parecida com muitos de vocês, viu? Tomara que não aconteça o mesmo com vocês. Então, os pais começaram a reparar que ele não estava fazendo atividade de casa, estava enrolando e passando horas e horas na internet. Quando ele não estava jogando na internet, no computador, ele estava no videogame. Quando não era uma coisa, não era outra. Aí sabe o que os pais começaram a observar? Que Marcelo começou a baixar as notas na escola. As notas começaram a ficar muito baixas, porque ele não estava conseguindo fazer atividade, não estava conseguindo aprender. E aí, ele fazia as tarefas, às vezes, tudo mal feito, nem lia direito, só para poder dizer que fez, para poder voltar para o jogo. Os pais começaram a observar. E aí, olha o que aconteceu. Os pais de Marcelo tomaram uma decisão. Quando viu que a coisa estava feia. Falou assim, a partir de hoje, você só poderá usar o computador, né? Ou o celular, o que ele estava jogando, durante 1 hora por dia, durante a semana. E no final de semana, só 2 horas. Gente, Marcelo, ele podia jogar a hora que ele queria. A hora que ele quisesse, desculpa. Mas ele jogava e ele fazia as atividades. Só que ele começou a deixar de fazer as atividades de casa, as atividades de escola, que era passado para casa. E olha só, ao invés dele ter o tempo que ele tinha para jogar a hora que ele quisesse, por causa disso, os pais dele disseram, vai ser 1 hora por dia, a semana inteira. E sábado e domingo só 2 horas. Pense aí se acontecesse isso com vocês. Conversaram também com ele sobre os perigos de se tornar viciado. Gente, vocês sabem o que é vício? A palavra vício, a palavra viciado, deriva-se da palavra vício. Vício é quando você não consegue viver sem aquilo. Eu não consigo
Ficar um dia sem jogar, sinto lhe dizer, você já está viciado. Vem da palavra vício. E você precisa se libertar desse vício, senão a coisa vai complicar, hein? Vamos lá. Os pais começaram a falar o perigo de ser viciado em jogos eletrônicos. Explicaram também que o vício não é somente dependência de fumo, de álcool, né? O fumo que fala que é o cigarro, tá bom? De álcool, de drogas. Mas o vício não é só isso. Quando a gente fala, o vício é quando alguém fuma, quando alguém bebe. Não, o vício é qualquer dependência que você tem de qualquer coisa. Se você fala que não consegue ficar sem jogar um dia, você tá sendo viciado em jogos. E você precisa se libertar disso. A Pro repetiu o que a Pro disse há poucos minutos atrás. Então, quando é uma dependência exagerada, tá bom? Que você diz assim, eu tenho que ficar direto, isso é vício. Aí, Marcelo, ele foi um menino obediente, tá? Ele compreendeu a preocupação dos seus pais com ele e descobriu, gente, que nenhuma daquelas atividades era ruim sozinha. O jogo não é ruim só, ok? O videogame, ele não é ruim só. Ele é ruim se você usar ele o tempo todo. Ele tá lá quieto, ele não tá fazendo nada em você. O jogo no celular tá lá quieto, não tá fazendo nada em você. O que prejudica você é você ficar o tempo todo jogando. É você ficar o tempo todo no videogame, tá? Então, o Marcelo descobriu que o jogo tava lá, ele podia usar, mas ele tinha que usar na hora certa, tá? Vocês também, viu, turminha que está me assistindo? Vocês podem usar na hora certa. Não o tempo inteiro, deixar de fazer outras coisas. Tô falando só de atividade de escola. Tô falando de ajudar em casa. Tô falando de arrumar o seu próprio quarto. Eu tô falando de brincar no quintal da sua casa, de andar um pouquinho na rua, na calçada da sua casa. A gente sabe que nós sabemos que estamos em quarentena. A gente não pode ficar andando na rua encontrando amigos. Mas a gente também não precisa ficar o tempo todo na televisão. Não precisa ficar o tempo todo no celular, tá bom? Então, Marcelo, ele compreendeu e descobriu que nenhuma daquelas atividades era ruim por si mesmo, né? O que pode fazer mal é a maneira como a gente pratica. É usar de forma exagerada, de forma errada. Então, sabendo de tudo isso, e com a ajuda dos seus pais, Marcelo aprendeu a controlar os seus impulsos e a ter equilíbrio e também a se divertir. Jogar na hora certa, estudar na hora certa, tudo tem hora certa, tá bom? Então, que vocês possam aprender uma coisa muito interessante aqui com essa lição, que brincar e se divertir é muito legal, tá? Mas que nós devemos ter equilíbrio e não exagerar para não prejudicar você mesmo. Brincar no celular, brincar no videogame é legal? É ótimo, é maravilhoso. Mas a gente tem que ter horários, tá bom? Então pensem nisso, tá? A Pro falou aqui, a Pro estava falando aqui, conversando aqui com a câmera, olhando para vocês aqui, como se vocês estivessem na sala. E eu imaginando, olhando para o rostinho de cada um de vocês e falando, cuidado com o exagero, tá? Cuidado com o uso do celular o tempo inteiro. Pode prejudicar você, tá bom? Pode fazer você uma pessoa distraída, uma pessoa que não presta atenção nas coisas. Pode fazer você de uma pessoa nervosa, que tudo você fica com falta de paciência. Então, cuidado, meus amores, tá bom? A lição trouxe aqui para ensinar vocês, viu, turminha linda? E o menino aqui era o menino do 4º ano. E aqui na atividade da página 68, que não sei se tem a página aí, mas tem uma folha para você responder, ele está falando sobre encontrar no texto da história. Encontre no texto da história 2 ações de Marcelo, que mostra que ele estava exagerando no uso dos jogos eletrônicos, tá? 2 coisas que tá mostrando que ele estava exagerando. Depois, 2 consequências, coisas que vieram depois do comportamento exagerado para a vida de Marcelo. Lembra lá das notas e o castigo dos pais? E o número 2, que explicação os pais de Marcelo deram sobre o vício, né? Que o vício pode prejudicar as pessoas, que o vício não é só fumar e beber, mas depender de uma coisa o tempo todo. E por último, o troca ideias, que você vai acabar fazendo aí mesmo. Há algum hábito em sua vida que pode vir a prejudicar você e sua família? O que é? Meu jogo no celular não vai prejudicar a minha família. Vai sim. Vai prejudicar você e vai prejudicar a sua família. Porque você vai ficar o tempo todo, você não vai se entender com a sua família, você não vai dialogar com a sua família, você vai ficar parecendo um estranho dentro de casa, você não vai ser amigo da sua família.
Então, assim, cuidado com os exageros, cuidado com os maus hábitos, tá bom, meus amores? Que Deus abençoe a vida de cada um. Use esse recesso para dormir, para descansar, para brincar. Mas cuidado com o exagero, cuidado com o vício de querer só aquela coisa todo dia. Pode um pouquinho, mas o tempo inteiro não. Tá bom, meus amores? Que Deus abençoe. A Pro agora ficou com saudades, falando essas coisas assim, parecendo que eu estava conversando com vocês, certo? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Descansem à vontade. Daqui a 2 semanas, se Papai do Céu permitir, voltaremos, tá bom? Um beijo. Fique com Deus.